Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Com a graça de Deus, temos mais essa oportunidade de tocarmos as nossas mãos na Palavra de Deus, acima de tudo com o nosso coração, entrarmos nos pensamentos de Deus pelo Espírito Santo, nessa mensagem maravilhosa que cada dia tem transformado a nossa vida, cada dia tem dado para nós uma força até inexplicável, algo fora do comum, daquilo que o homem pode dizer. É Deus agindo em nós de uma maneira maravilhosa e suprindo cada uma das nossas necessidades, acima de tudo a espiritual, dando a paz, trazendo para nós a segurança da vida eterna, de morar com Jesus. E o Espírito de Deus tem dado para nós, cada dia que passa, o abrir mais que o manjar da Palavra de Deus para o nosso dia a dia. É maravilhoso. E temos essa noite esse privilégio, irmãos. É um privilégio que temos. Vamos ao momento de oração. Ó Deus e Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso, Senhor, que Tu nos concede para mim, com os meus irmãos, nesta igreja, Senhor, para meditarmos a Tua Palavra. Tu sabes o quanto precisamos da mensagem da Tua Palavra, Senhor, que ela venha vivificar os nossos corações, nossa mente, e mudar, transformar cada um de nós a imagem e semelhança de Cristo, para a glória do Teu nome. Amém? Irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, quem vai fazer essa leitura para mim? Tá, eu vou a leitura aqui, tá? Eu vou fazer essa leitura porque ele está gravando aqui, é necessário, tá bom? Vamos lá então, 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo falando. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê, do que a mim ouve, né? E para que não exorbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então que sou forte. Irmãos, Deus me deu essa mensagem já faz umas 2 semanas atrás. Eu estava pedindo para que Deus colocasse a mão sobre essa pandemia, que muito preocupa, não é isso? Passei por ela, passei pela Covid, sei o quanto é difícil, né, ficar num local 14 dias fechado, num quarto, se preocupando com os outros, não é isso? E assim ainda mais 2 pessoas em casa pegaram.
Mas eu fico preocupado, não é isso? Com a situação das pessoas, as pessoas. E eu comecei a clamar a Deus. Falei, essa semana eu vou orar todos os dias. Senhor, põe as tuas mãos. Basta o teu querer, tudo acaba, Senhor. Basta o teu querer, tudo acaba, Senhor. E eu pensava nas pragas do Egito, quando Deus colocava a mão, passava. E orando, quando me veio ter o Espírito de Deus, me pegou. O Espírito de Deus pega aquilo que é letra, a Bíblia é letra, e ele transforma em vida, espírito para você, alimento da tua vida. E o Espírito de Deus deixou bem claro para mim, quando Deus falou para mim, é como colocasse o meu nome, Donizete, a minha graça te basta. Donizete, a minha graça te basta. E eu fiquei pensativo. O que Deus falou comigo? Não é um ser humano comum falando, irmãos. Não é um religioso, alguém de destaque na vida social falando com você. Mas é o próprio Deus falando com você. O próprio Deus falando no teu coração, na tua mente. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. A mensagem de Deus é bem clara nos nossos corações, nossa mente. Ela é bem clara. Deus não fala através do escuro e algo que a pessoa tem. Não, Deus deixa bem claro a sua palavra para o nosso coração. Ele deixou bem claro, minha graça te basta. Eu falei, olha, aí eu comecei a pensar sobre pandemia. Aí me veio na mente naquele momento que a Bíblia diz que tudo passa, mas o que não passa é a pandemia vai passar. Mas é o tempo de Deus, irmãos. Deus permite certas coisas. É o tempo de Deus. Por que Deus está permitindo certas coisas? Por que Deus permitiu coisas no passado já? Por que Deus permitiu perseguição sobre os apóstolos? E bravas, passaram fome. Por que Deus permitiu na vida do apóstolo Paulo essa situação aqui? Ele fala, eu tinha espinho na carne de Satanás. Significa o inimigo está agindo na minha vida, pô. Na minha carne, não na vida espiritual de Paulo, mas na carne de Paulo. Aí tudo indica, conforme Gálatas fala, que seja uma enfermidade. Mas eu quero colocar sobre a graça de Deus é suficiente para cada um de nós. A graça de Deus é suficiente para cada um de nós. Eu fui procurar um pouquinho do sentido graça, né? Que eu encontrei. Você encontra, né? Aqui, dom gratuito de Deus ao homem, num encontro transformante em que a criatura humana é restaurada através da graça de Deus, confere ao homem participar da vida divina, fazendo o seu filho adotivo. Dom de Deus. Quando Efésios fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é isso? Filho adotivo. Romanos 5,20 fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, é tão importante quando me vem esses versículos, né? Esses versículos, nós não estamos fazendo test drive para chegar no céu. Nós estamos aqui na terra fazendo test drive espiritual para chegar no céu. Quem vai chegar? Quem consegue lá? Não é assim. Não é? Aquele que for fiel chega no céu. Não, irmãos, se depender da minha fidelidade de chegar no céu, eu não saio da terra. Não depende de nós, mas depende de Deus. O que é um dom gratuito? O que é um dom gratuito? O dom gratuito é o próprio Cristo, se deu por nós naquela cruz. O dom de Deus por nós, pelos nossos pecados, pela vida eterna, que nos deu gratuitamente. Nós estamos fazendo test drive aqui na terra para chegar no céu, não. Não vai pensar, irmãos, que o seu sofrimento melhora você, não melhora não. Para outros, pior ainda. O que transforma a nossa vida não é o sofrimento. O que transforma a nossa vida em mais semelhança de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus agindo em nós pela sua o quê? Palavra. Pela sua palavra. Isso é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Deus permite certas coisas para que quebre a nossa resistência, para que possamos depender de Deus.
nas leis físicas, né? A gente pode pensar um pouquinho assim. Por exemplo, se você ligar uma força, um fio aqui com a corrente elétrica, com 110, não vai atingir esse lado, porque a resistência é maior que o 110. A força não vai chegar aqui. E 220 vai. Mas se um raio, a corrente elétrica, um raio pegar aqui, ele atravessa aqui e arrebenta com tudo. Ele quebra a resistência. Quebra a resistência da corrente. Não é isso? E Deus permite coisas na nossa vida para quebrar a nossa resistência. Não é isso? Muitas vezes são nossos costumes. Nós vivemos muitas vezes pelos costumes e não na dependência de Deus. Nós acomodamos com o sistema deste mundo, como o mundo é, e ficamos lá. Não, mas o que Deus quer de nós? O que é vida? Vida, irmãos, é ação. É ação, é movimento. É o Espírito de Deus agindo em nós. Agindo em nós. E é maravilhoso que a palavra de Deus é vida. Aonde ela chega, ela transforma. Uma pessoa essa semana falou para mim: aqui não tem jeito. Eu falei: tem sim. Onde a palavra de Deus chega, ela tem mais poder do que um raio. Ela transforma, ela muda. E é maravilhoso. Paulo é um exemplo da vida de Paulo, mas eu pude colocar aqui, é isso. Antigamente também perguntava qual a sua graça, né? Seu nome. Olha o sentido graça aqui. Graça é indulto, né? Uma pessoa com penalidade ali. Existe alguém que recebe ali algo indulto, né? Mas quero colocar um pouquinho mais aqui. O que Paulo diz aqui, né? Paulo pediu 3 vezes: Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Aí vem essa palavra: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Quantas orações que nós fazemos, até fazer oração, né? Imaginamos oração. Irmãos, a oração não é imaginária. A oração é necessidade. O que você está vivendo? Não é oração, não é poesia de coisas belas do qual você não vive. Não é isso. Oração é o que você é, o que você faz, o que está acontecendo com você. Você coloca diante de Deus. Isso é oração. Muitas vezes um gemido, muitas vezes um respirar lá profundo, Senhor, é uma oração. É uma oração que brota de uma necessidade profunda da intervenção de Deus. E Paulo, nós podemos ver que ele clamou, e Paulo aqui orando, Paulo tinha uma comunhão com Deus, e ele deixou bem claro: a minha graça te basta. Irmãos, quando Deus dá mais revelação, mais Ele permite que é manifesto as nossas fraquezas, para que a glória seja dele e não nossa. Nós podemos ver isso na vida de Paulo. Paulo subiu ao 3º céu, ouviu coisas bonitas de lá. Ele falou assim: não fala na terra. Eu penso, da minha maneira de interpretar, imagina você na terra e alguém traz de um lugar belo, bonito, e trazendo revelação para você, e o próprio Deus te dando uma visão para todo mundo que é o céu, uma visão que todo mundo conhece na sua mente, a visão do céu. Seria horror para nós continuarmos aqui na terra. Deus é misericordioso ainda, que Ele não fala isso, né? Ele fala: não, é judiar demais para eles. Não é isso? Imagina uma coisa boa, você está numa coisa ruim. Não é isso? E Paulo falou assim bem claro. Ele falou para mim: não falar, e eu não vou falar. Mas é tão claro aqui na vida de Paulo, que Paulo falou assim: é assim, eu aprendi agora. É que na minha fraqueza manifesta o poder de Deus. O poder de Deus. Você já pensou o quanto você é fraco? Já pensou o quanto você é fraco? Ou você esconde uma pessoa por trás daquilo que você demonstra para os outros? Você já viu o quanto você é fraco lá no seu íntimo? Quanto você é fraco? É isso que Deus quer. Eu lembro que eu estava num lugar, no seminário,
E aí um seminarista perguntou assim para mim: olha, para ser pastor, o que eu devo fazer? Seja quem você é nas mãos de Deus. Se Deus quer pastor perfeito, ele tem que buscar lá no céu. Nós, aqui na terra, são homens falhos, pessoas falhas, como nós, mas agraciada por Deus. E o apóstolo Paulo, ele deixa um exemplo. Se você olhasse na vida do apóstolo Paulo, é isso? Primeiro, de Saulo para Paulo. Saulo, é isso? Um homem, eu pude ver aqui um homem que era o quê? Saulo de Tarso, é isso? O desejado. Aquele que as pessoas queriam ouvir, não é isso? Da tribo de Benjamim, fariseu, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um professor naquela época, onde as sinagogas judaicas era composta das pessoas masculinas acima de 12 anos. Então, onde se ensinava a palavra. E esse Gamaliel, ele era chamado às sinagogas, diversas sinagogas. Quando ele chegava numa sinagoga ou no templo, nossa, as pessoas queriam ouvir esse homem. E Paulo fala: não, eu aprendi aos pés dele. Eu aprendi aos pés deles. Eu pude ver aqui, e esse Paulo agora nas mãos de Deus. Lembra que Deus falou para Ananias, quando tocou em Paulo no caminho de Damasco? Ananias falou: não quero saber, não vou lá, Senhor, esse homem persegue a igreja, esse homem tantos males tem causado no teu povo. Eu chamei ele, eu escolhi ele. Ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome, o quanto é importante sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Irmãos, tenha isso na sua vida, o quanto é importante sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Muitas vezes não compreendido, até no trabalho, ou até na família, não compreendido. Não é isso? Muitas vezes na própria sociedade, não compreendido. Mas nós estamos servindo a quem? A homens ou a Deus? Paulo diz: olha, se eu for a favor dos homens, eu estarei contra Deus. Né? É isso. Então, Paulo deixa bem claro aqui nesse sentido, que eu quero colocar. Paulo foi mudado para pequeno, de Saulo para Paulo, pequeno nesse sentido, o menor dos apóstolos. E se olhasse pela estrutura física de Paulo, eu creio que nos nossos dias ninguém ia chamar Paulo para dar uma mensagem na igreja, poucas igrejas iam chamar. Problema nas vistas, não é isso? Problema, não é isso? Paulo lá não se importava com aquilo que a multidão coloca, né? Ou querem, aparência, não. Mas o que Paulo tinha, meus irmãos, no coração dele, é aquele chamado que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Significa: Saulo, a tua vida está contra a minha igreja. A tua vida, Paulo, está contra a minha igreja e eu sou o cabeça dessa igreja. Você está contra, Saulo. Aí Saulo, então, podemos ver Saulo indo para a Arábia, ficando 4 anos e meio lá na Arábia, aprendendo novamente o Velho Testamento. Agora, Jesus Cristo é a visão de Paulo no Velho Testamento. Tem todo esse contato. Milagres de Paulo. Milagres. Agora, Paulo tem esse problema dele, essa enfermidade, esse problema na carne, onde Satanás teve acesso na carne de Paulo, como teve acesso na carne de Jó. Teve também acesso na carne de Jó. Você acha que a maior parte das enfermidades da nossa vida, de onde que veio? Do pecado. E quem é a culpa do pecado? Quem colocou o pecado no mundo? De onde que veio o pecado? E por que a nossa fraqueza, a nossa dor? De onde que vem tudo isso? Pecado. Sofremos, precisamos ser revestidos de novo corpo. Nós não estamos no céu, irmãos. Nós estamos na terra. Nós somos de lá, estamos indo para lá. E por que Deus falou comigo claramente? A minha graça te basta. Eu sou suficiente para cuidar de você em qualquer situação. Em qualquer situação. E também, se Deus quer nos recolher
Quem vai impedir Deus nos recolher, irmão? Ninguém. Nós somos do Senhor, comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo para a eternidade. Nós somos dele. Não é isso? Eu encontrei uma pessoa no mercado hoje, conversando com ele. Ele falou assim para mim: olha, a Bíblia diz que preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu falei: deveria ser precioso para nós também, né? Devia ser precioso para nós também, não só para o Senhor. Significa, o que é? Vou encontrar com meu Deus, vou encontrar com meu Senhor. Não é acabou, não é acabou. É como uma pessoa, eu estava evangelizando uma pessoa, a pessoa falou assim: eu creio no juízo de Deus. Você crê no juízo de Deus? Como? A pessoa morreu, acabou. Eu falei: mas como então? Você não está coerente com o juízo de Deus. Como se morreu, acabou? E o juízo de Deus, como que fica nessa situação? Como que Deus vai condenar essa pessoa quando acabou? É verdade. Não, o que a Bíblia deixa bem claro: cada um vai estar diante de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou. Essa graça de Deus tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo nos alcançou. E pela fé somos salvos. Né? E a graça de Deus é suficiente para nos manter até o dia que Ele permite que estejamos aqui na terra. Não sei quantos anos, eu não sei. Você sabe, você também não. Mas descanse no Senhor. Nós não estamos em eleição de 4 anos por Jesus. Nós não, esse é o mundo. O mundo que muda, o mundo que interpreta as maneiras deles, deixa eles lá. Mas nós somos chamados. Esse chamado de amor. Fomos conquistados pelo amor de Cristo, atraídos pelo amor de Cristo e guardados pelo poder de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu pude ver aqui que quando Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta. Paulo insistindo. E Paulo colocava, por aquilo que eu entendo, Paulo se colocava de joelho diante de Deus. Nas cartas de Paulo a gente encontra Paulo ajoelhando e orando. E tudo indica que Paulo estava de joelho clamando a Deus: Senhor, não estou aguentando mais essa coisa terrível na minha carne. Senhor, tira de mim. Aí vem: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí eu pude encontrar a graça de Jesus Cristo, que Paulo fala em todas as cartas de Paulo. Paulo vai falar a graça. Todas as cartas vai falar a graça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Será que nessa graça de Deus estamos firmes, irmãos? Ou será que o que nós queremos de Jesus para a nossa vida? O que você quer de Jesus para a tua vida? O que Ele te deu é suficiente, mas ou não é suficiente para você? A vida eterna é suficiente para você ou não? O perdão dos pecados é suficiente para você ou não? A própria presença de Deus pelo Espírito Santo habitando em você, em mim, é suficiente ou falta alguma coisa mais para nós? Esses dias eu estava andando numa rua, né? E aqueles pensamentos que surgem, comecei a olhar pelos prédios, né? Desconstrução dos prédios. E aquilo eu fiquei olhando as construções dos prédios. Aí fixei a minha vista numa casa muito bonita, grande. Fiquei olhando aquela casa. Irmãos, me veio dentro do meu coração uma pergunta assim: você precisa disso para viver? Ela é sua? Quem foi que falou isso comigo, irmãos? Não é voz de fora, é lá na alma. O Espírito de Deus, Ele não está fora para falar no meu ouvido. O Espírito de Deus habita no meu coração, Ele fala na minha alma, no meu ser. O que vem lá de fora, irmãos, o Espírito de Deus, se lá de fora tem o Espírito de Deus, não habita no meu coração, no meu ser.
ela é sua. Eu falei, puxa vida. Aí comecei a olhar as coisas. Eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Obrigado, Senhor. Coisa maravilhosa, né? Não é? Correndo para chegar onde? Não, nada. Mas a graça de Deus é suficiente para cada um de nós, para suprir cada uma das nossas o quê? Necessidade. E o apóstolo Paulo, ele leva o seu conhecimento, né, da parte de Deus, pelo Espírito de Deus. Ele fala, antes da existência do mundo, Deus já me conheceu, e Ele já me chamou, e aí falou comigo. Como pode isso? Um exemplo, para mim falar com a Ademar, eu tenho que estar na presença da Ademar e a existência da Ademar. Para Deus não precisa ter a existência para falar. Ele fala antes da nossa existência, já falou comigo. E isso é maravilhoso, irmãos. Não é um Deus que espera chegar na segunda-feira para participar da segunda-feira. Ele é o Pai da eternidade. E o apóstolo Paulo tem essa compreensão desse Deus no qual nós cremos, que a nossa vida está nas mãos dele. Lembra quando Moisés estava lá no monte, a sarça lá, aquela planta lá estava queimando e não se consumia? Quando Moisés chegou, ele falou assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. O tirar a sandália dos pés lá significava humildade de servo, significa estar para servir. Tira a sandália dos pés. O lugar é santo. Irmãos, qual lugar que é santo aqui na terra? Onde que o Espírito de Deus habita? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nessa situação e nessa fraqueza, ele era o templo do Espírito de Deus. Ele recebeu revelação. E que revelação maravilhosa ele recebeu? E a maioria das revelações de Paulo foi na prisão. Foi na batalha, na dureza. Na dureza. Eu pude colocar aqui, onde lá vamos ver em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. De 1 a 3. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a quem ressuscitou dentre os mortos, e a todos irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual assim mesmo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai. Então sempre vai aparecer o que? A graça de Deus. A graça de Deus. Se você olhar um pouquinho, vamos ver um pouquinho agora também, lá em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, de 1 a 2. Isso ficou marcante na vida de Paulo. A minha graça te basta. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver, irmãos, por que o apóstolo Paulo, ele coloca a graça e a paz? O que Paulo pediu para o Senhor? A cura. Ele recebeu a cura? Não. Mas o que teve? O que ele recebeu da parte de Deus? Daquela situação? A paz. Qual era a situação da igreja do qual a igreja vivia? Perseguição. E quantas perseguições? Mas com Deus tinha o quê? Paz. Tinha paz com Deus.
Isso é maravilhoso. Você pode estar passando por coisas difíceis na terra, mas você está em paz com Deus. Isso é importante. Você está em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Podemos ver um pouquinho também lá em Filipenses. Olha só, em Filipenses. Isso ficou marcante a vida de Paulo. Filipenses capítulo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E ele coloca ainda, aqui nessa revelação, esse que a minha graça te basta, significa, Ele é meu Deus, Ele é meu Pai, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. E eu sou servo dele. Irmãos, servo naquela época não tinha o direito de questionar por que tinha que fazer aquele serviço. Não tinha o direito de questionar. Servo significa o que o seu Senhor pediu, eu vou fazer. Independente de ficar questionando, por que Deus fez aquilo. Esses dias uma pessoa falando que Deus é injusto. Eu fiquei quieto, eu quase falei assim, você é justo, né? Você é justo. Você é todo justo, né? Deus é injusto. Quase que eu falei isso. Eu falei, aí vem aquela parte da Bíblia que fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu pensei nessa parte, fiquei quieto. Injustiça de Deus? Então, se ele crê num Deus injusto, ele está crendo em outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é justo. Isso é maravilhoso. Se a pessoa crê num Deus que é injusto, ele está crendo em outro Deus, não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é justo. E ele sabe o que faz, ele é o Senhor, soberano Senhor. Lembra quando teve a perseguição da igreja? E lá as autoridades envolvidas com a política e religião perseguiram o povo de Deus. E eles lá, tu soberano Senhor. Significa, tu tens o poder de fazer o que tu bem entende sem dar explicação para ninguém, Senhor. Olha para as ameaças. Mas eles pediram uma coisa, que nessa situação, considera os teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua o quê? Palavra. Eles não perderam a visão. A igreja está perdendo a visão. Estou falando da igreja mundial. Estou falando da igreja, essa igreja do mundo, perdendo a visão. Sabe quando o inimigo andava no meio das pedras preciosas? Lá, o querubim, a guarda de Deus, começou a andar no meio das pedras preciosas, e a cobiça moveu o seu coração e quis tomar o lugar de Deus. A igreja começou a cobiçar as pedras preciosas deste mundo. O que é a prosperidade? Como se não fosse deixar a terra. E quer. Estou falando o sentido da igreja do mundo. O servo de Deus não é assim. Ele tem uma visão bem clara. Bem clara. Essa visão é o Senhor glorificado. É o Senhor Jesus Cristo. E ele não pode perder essa visão. O inimigo faz de tudo para perder essa visão. Imagina Paulo com aquela enfermidade curando os outros. Mas espera um pouco, eu curo os outros e eu estou com enfermidade. Eu favoreço os outros e eu não sou favorecido. O que Deus tinha falado para ele? A minha graça te basta. Paulo, o que você vai continuar tendo é para o teu benefício, para que você não se torne orgulhoso, mas seja o que? Humilde. Lembra que eu falei que a palavra humilde vem de humus? Humus significa lugar que traz crescimento de fertilidade. A humildade se cresce junto. Se cresce junto, se aprende junto. Pode ver Paulo vivendo com os irmãos na igreja. Se cresce junto. A pessoa humilde despreza o povo. Não, a pessoa que não é humilde despreza o povo. O que é humilde, não, olha para o povo, independente se tem terno, se não tem terno, olha para as almas.
A humildade de Cristo, exemplo, para quem que, aonde ele olhava? Para todos. Mas quem que não tinha acesso ao templo naquela época? As prostitutas, os ladrões, os salteadores, os lá o quê? Analfabetos. Não entravam na sinagoga, tinha até vergonha. Aonde que Cristo foi também? No templo e para eles também. Isso é humildade, é olhar para as pessoas independente da pele. Nós usamos essa roupa, você sabe por quê, né? Por causa do pecado, não é isso? Qual a vantagem então de eu mergulhar na roupa porque eu uso por causa do meu pecado? Então, Adão e Eva usou a pele por causa do pecado, não é isso? Então nós podemos ver nesse sentido, mas diante de Deus, Deus olha lá dentro. E Paulo então ele compreendeu que aquela situação do qual ele estava vivendo era um benefício para ele, porque ele dependia inteiramente do poder o quê? De Deus. Dependia inteiramente do poder de Deus. A minha graça te basta. Podemos ver esse sentido. Lá em Colossenses 1, Colossenses 1, de 1 a 2. Se você fosse colocar seu nome no lugar de Paulo aqui, o que você pensaria de você mesmo? Se você fosse colocar seu nome no lugar de Paulo aqui, qual é a imagem que traria na sua compreensão de você mesmo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Não é isso? Colossenses, né? Aos santos fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Você podia colocar apóstolo, é lógico, o sentido de apóstolo enviados, né? Que teve contato com o Senhor, né? Naquela época, mas você colocaria seu nome, servo de Cristo Jesus, na fraqueza, nas injúrias. Quando você vê um irmão cometendo um erro, qual a sua atitude? Quando você vê um irmão cometendo um erro, qual é a sua atitude? Como se você nunca cometesse erro algum? Como se você nunca fizesse nada de errado? Ou você é um servo de Deus? Significa servo, estou para servir a Deus, junto com meus irmãos nas suas fraquezas, junto com meus irmãos nas suas alegrias, nas suas tristezas. Estou ali para servir a Deus. Lembra? A minha graça te basta. Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação. Porque aquilo, irmãos, foi um impacto na vida de Paulo, aquelas palavras do Senhor. Paulo significa, irmãos, Paulo é bonitinho, né? O nome Paulo. Mas Jesus falou assim: pequeno, a minha graça te basta. É suficiente para você cumprir a sua missão. Eu estou com você. Aí se você acompanhar a vida de Paulo, quando Paulo estava naquele barco que estava indo para a Itália, lá veio a tempestade, e lá, no meio daquela situação, Jesus falou assim: coragem, Paulo. Quantas pessoas fracassam por falta de coragem? Coragem não por aquilo que ele quer fazer, mas por aquilo que Deus chama. Deus chamou, ele é suficiente. Ele começou a obra, ele continua, ele termina.
Assim foi a vida de Paulo. Ele diz: completei a carreira, guardei a fé. Na sua fraqueza, na sua o quê? Olhando a aparência, quem ia escolher Paulo para ser um pastor de uma igreja enorme? Ninguém ia chamar Paulo, escolher Paulo. Mas quem tinha chamado ele? Jesus. Irmãos, tudo muda. Foi Jesus que te chamou, me chamou pela sua graça. E essa graça não terminou, era suficiente no nosso dia a dia. Era suficiente, a minha graça te basta. Nosso dia a dia, não é isso? Nós podemos ver um pouquinho também aonde, que eu quero ver lá em Tito 3,15. Tito 3,15. Final de Tito lá, 3,15, final lá. Que diz assim: a todos que se acham comigo te saúdam. Saúda a quantos nos amam na fé. A graça seja com todos. A graça seja com todos. Podemos ver Paulo impregnado da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus não significa que você não vai ter mais problemas. Não significa que você não vai ter mais suas fraquezas. Não significa que você não vai envelhecer. Não significa que você não vai ter dor. Na graça de Deus. Não. A graça de Deus é suficiente para te manter nos desígnios do Senhor. A graça de Deus é suficiente para te colocar aonde Deus quer que você esteja. A graça de Deus é suficiente para nós. O irmão de Paulo estava falando sobre Pedro. Pedro não fez um test drive para servir a Deus. Você foi reprovado. Você passou, você foi reprovado, você passou. Hoje nós vemos aí igrejas fazendo testes, né? Para ver se a prova passou ou não. O chamado de Deus é Deus que aperfeiçoa, é Deus que realiza a obra. Ele que chama. E quantos que saem aprovados pelos homens e reprovados por Deus? Quantos? Infelizmente a gente vê seminarista que sai dos seminários cheio de bagagem cultural dos homens e é um fracasso na vida espiritual. Por quê? Conhecimento humano que não transforma as pessoas. Quem transforma as pessoas é o Espírito de Deus na sua palavra. E quantos volumes que saem dos seminários, sendo volumes de professores, ideia de professores, e não tem contato com o Espírito de Deus pela palavra? Quantos? Quantos? Mas qual é a visão? A minha graça te basta, é suficiente. Paulo, ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Como? Porque a graça de Deus é suficiente na nossa vida. É suficiente na nossa vida a graça de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Que eu quero colocar aqui, né? É tão importante que Paulo guardava na sua mente e coração. Sim, vamos ver o nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Vamos ver Ele. Estaremos na glória. Paulo fala: nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos lá no céu. Eu estava andando hoje um pouquinho na rua. Comecei a olhar. Eu olhei para cima e falei assim: amado Senhor, lá em cima está a cidade celestial. Eu não posso ver porque eu olho pelos olhos físicos. Mas lá em cima, irmãos, acima de tudo que existe físico, de tudo que existe físico daqui, desse cosmovisão, acima de tudo, tem uma cidade celestial. Não é, irmãos, não é imaginação, é real. Lá está o nosso amado e Senhor Jesus Cristo com os nossos irmãos e já partiram. Nós estamos neste mundo. Para quê? Para quê? Para nós mesmos?
ou para o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quanto tempo estaremos aqui? Eu não sei quanto tempo. Eu não sei os meus dias aqui na terra. Eu não sei. Mas nós estamos nas mãos de Deus, que é toda suficiente para as nossas vidas aqui. A gente vê um mundo confuso, irmãos. Vamos parar agora de falar em política e religião. Mas olha o ser humano na face da terra. Como que eles estão hoje? Sem direção. Sem direção. O mundo está caótico, confuso, né? Aí o mundo está, e as notícias chegam de tudo quanto é lado. Boas. Vai melhorar? O cientista fala que está vindo um asteroide de 200 metros, uma pedra que está chegando na Terra. E o povo fala agora, nossa, agora a Covid, agora a pedra que vai lá em cima. Agora isso, agora aquilo. Há uma onda de lá, uma onda de cá, uma onda de lá. Isso que eu falei para o meu irmão, temos que surfar em cima dessas ondas pela fé. Vamos andar pela fé em cima dessas ondas que estão chegando, vão chegar, e vamos pela fé. Nós não somos aquele que retrocedemos. O que é retroceder? Não, nós caminhamos, a nossa visão, o alvo nosso, irmãos, não está na terra o nosso alvo. Chega lá e pronto, tranquilo. Nosso alvo é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o alvo, a nossa visão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veremos o Senhor. Estamos na terra, sim, mas estamos na graça de Deus, estamos nas mãos de Deus. O morrer ou viver é para Jesus. O viver ou morrer é para Jesus. Irmãos, a morte é para Ele, a vida é para Ele, tudo é para Ele. Ele é o soberano Senhor da nossa vida. E aí Paulo ainda falando, ele entendeu dessa graça de Deus. Ele falou assim: nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada, irmãos, nada. Nada nos separa desse amor de Deus. Pode ser morte, pode ser principado, potestade, pode ser o que for. Nada nos separa deste amor de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala assim: aonde abundou o pecado, desde Adão até o último que vai pecar, a graça superabundou, a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior que o teu pecado. A graça de Deus é maior que o meu pecado. Na vida do crente, quando ele peca, a graça de Deus é manifesta através do perdão. Através do perdão. E é maravilhoso, né? Quando Deus fala assim, quando você pecou, eu falo: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu falou que eu pequei, Senhor, eu te amo. Porque quando Deus fala que a gente pecou, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos limpar, nos purificar através do sangue de Cristo, nos deixar para Ele puro. Isso é amor. Você gosta de correção? Do mundo não, mas de Deus, sim. Se Deus não corrige você, porque você não é filho, então, diz a palavra de Deus, e a correção é um benefício para nós. O que Deus falou para mim? Donizete, a minha graça te basta. Por que ficar pedindo para mim? Passa a pandemia, passa a pandemia, passa a pandemia. A minha graça te basta. Agora a Bíblia também deixa bem claro para nós. Nós precisamos de sabedoria e discernimento para vivermos na situação do qual nós estamos vivendo, não é verdade? Precisamos de sabedoria e discernimento na situação do qual estamos vivendo. Sim, a graça de Deus é suficiente, mas precisamos de sabedoria e discernimento. E ela vem de quem? De Deus. Amém? Vamos no momento de oração. Ó Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que fala conosco pelo Teu Espírito, onde deixa bem claro: a minha graça te basta. Tu é todo suficiente, Senhor, para, Senhor, nos manter no Teu caminho, nos manter naquilo que nos chamaste. Tu é todo suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades. Tu começou a obra, Tu continua e termina, Senhor. Eu peço por mim, por meus amados irmãos, e por aqueles ainda, Senhor, que estão em dúvida,
Por aqueles ainda que estão em confusão na sua mente, abra o coração e que seja revelado a tua graça, que é a pessoa bendita do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Amém.